O Samir está falando uma questão que o próprio Fábio Santos diz nessa entrevista. Ele é questionado: você renovaria com Renato Augusto, Gil e Juliano? Ele fala: sim, renovaria com Renato Augusto, com Gil, com Juliano. Eu ficaria mais um ano. Então, assim, o Vitor Pereira, ele queria molecada, rejuvenescer o elenco. Isso aí era uma condição para ele ficar. E o Duílio era fechado com esses caras, com os principais jogadores ali do elenco. Então, assim, não tinha como. Ou ele se fechava com o Vitor Pereira, que ele chamava de amigo, que ele tinha uma relação próxima, ou com os 10 caras ali, que eram os experientes do elenco do Corinthians. E é mais fácil você se fechar com 10 do que se fechar com um. Então, assim, a situação era muito complicada. É que em elencos de times grandes e que você tem resultado dentro de campo, muitas vezes mascara muita coisa. Você lembra o título do Palmeiras de 2016? O próprio livro do Praz, ele fala lá que teve confusão dentro do vestiário, do Rafael Marques com o Cuca, de sair no braço, e o time foi campeão. E o Paulo Nobre não falava com o Cuca, aquela coisa toda, tudo isso é relatado. Mas o time campeão mascara muita coisa. E o time classificando para a Libertadores, quase chegando a ser campeão, batendo campeão da Copa do Brasil, dentro de campo tinha um resultado. Fora de campo, vários focos de confusão. E o Fábio Santos é o pai do Roger Guedes. Ele chama o Roger Guedes de filho. E o Roger Guedes, a todo momento, era, entre aspas, provocado pelo Vitor Pereira para retirar ele do time. Tanto que criou-se em várias vezes em entrevistas coletivas quase que um embate entre Roger Guedes, perguntas sobre Roger Guedes para o Vitor Pereira, né? E o Roger Guedes segurava um pouco a onda, a pedido, claro, dos líderes. Segura a onda, não responde, fica na tua. O próprio Roger Guedes respondia, às vezes, colocando nos stories lá do Instagram os números dele, né? Então, assim, para responder muitas vezes o que era falado em coletiva pelo Vitor Pereira, negócio de entrega, de treinamento, para ganhar vaga no time titular. Então, assim, era um ambiente que não era saudável. E aí agora você vê essa troca de farpas que vira pública quando o cara não está mais no Corinthians e o Fábio Santos hoje é um jogador aposentado. O André Nan, nosso produtor, tentou contato com o Vitor Pereira, pediu para ele participar do programa, ele respondeu dizendo que não poderia, pois está preparando o jogo de sábado do Al-Shabaab pelo Campeonato Saudita. Diga lá, PVC. É evidente que tinha problema, e é o terceiro jogador que fala dos problemas de relacionamento. Isso não significa que o Vitor Pereira, que teve problemas com o elenco do Corinthians, seja um técnico ruim em todas as experiências dele. Né? Foi bicampeão português pelo Porto, teve problema com o Hulk, é verdade, na China também, tem um problema anterior também com o Hulk na China. Então, tem faísca nas relações pessoais do Vitor Pereira. Isso não significa que não possa ter sucesso. Como disse o Hernan, a gente está cansado de saber de time que tinha um monte de defeito, dava defeito no vestiário e que ganhava título. Corinthians 98, 99, Palmeiras 93, 94, a história famosa de que quando o Carlos Alberto Torres chegou ao Flamengo em 2001 e o Flamengo caindo, faltavam 3 jogos, ele chamou o Edilson e o Petkovic e falou assim: eu sei que você não fala com ele e você não fala com ele. Vocês vão querer ficar na história como os caras que rebaixaram o Flamengo? Então vamos jogar. Não importa se falarem ou não falarem, vamos jogar para ganhar os 3 jogos que tem pela frente. Tem um monte de história. Agora, é o terceiro jogador que fala de dificuldade de ambiente dentro do Corinthians. O Roger Guedes falou, o Fagner falou e agora o Fábio Santos falou. E o Fábio Santos falou numa super boa. O Fábio Santos não falou que o cara é mau caráter, o cara é isso, o cara é aquilo. Não. O problema que havia no elenco é que ele falava uma coisa para o jogador e falava outra coisa na imprensa. O Fábio Santos foi transparente. As pessoas podem discordar. Tudo na vida tem ônus e bônus. Aqui no nosso chat, na nossa enquete, tem muita gente dando opinião e votando na enquete também. Tem o W. Rod, por exemplo, falando que não é a primeira vez que esse Fábio Santos ofende outra pessoa. Dessa vez, tomou uma na tarrequeta.
É da sua época, PVC? Quem é que foi o Santos ofendeu? Eu não sei também. Manda aí pra gente, W. Rocha. E ele não ofendeu o Vitor Pereira. Na minha opinião, ele não ofendeu o Vitor Pereira ontem. Ele falou sobre uma relação pessoal que pertencia a ele. Você tem uma relação pessoal, você é parte desta relação, você relata para as pessoas como era a sua relação com a outra pessoa. Isso é da vida do Fábio Santos. Ele não chamou o Vitor Pereira de mau técnico, ao contrário. Ele não disse que o Vitor Pereira é mau caráter, longe disso. Ele relatou que havia dificuldade de relacionamento. E o Fábio Santos é o que tinha mais propriedade para falar. Por quê? O Hernan citou a questão do Roger Guedes várias vezes, né? Eu vi histórias, né, dele contornando situações do Roger Guedes, mas não só do Roger Guedes. O Fábio Santos era lateral e gestor no Corinthians, porque ele era o verdadeiro bombeiro ali dentro. Isso mostra, né, a falta de capacidade de alguns gestores, né? O Corinthians tinha o Alessandro, me falava o seguinte: o Alessandro, o Roberto, o Duílio não cobravam ninguém, sobrava só para o Fábio Santos. E não é só no caso do Roger Guedes, não. Então, temos de um lado um treinador que queria fazer uma reformulação e não queria contar com nenhum deles, era a liderança do elenco, simplesmente Roger Guedes, Fábio Santos, Renato Augusto, Gil, enfim, todos os jogadores que a gente sabe que o VP não queria contar para o ano seguinte, inclusive o próprio Renato Augusto. E o Fábio Santos fala porque ele era o líder do elenco, o gestor mesmo. Ele que resolvia todos os problemas lá dentro, mostrando realmente como a antiga diretoria do Corinthians foi muito falha na questão da gestão. E o Hernan falou que o Duílio era amigo da maioria, era amigo mesmo. Os podcasts da vida, o Roger Guedes no Podpah, o Duílio frequenta nossas festas, ele é super legal. Não tinha jeito, e o Fábio Santos tinha que agir como gestor, e o VP queria uma reformulação. Então, realmente não deu certo. Todos os atletas sabiam, porque se eu fico sabendo, o Hernan fica sabendo, o PVC fica sabendo, a torcida fica sabendo, é claro que os jogadores também. Antes de terminar o ano, os atletas sabiam, já na metade do ano, que para o ano seguinte o VP não ia querer contar com ninguém, que ele queria intensidade, ele queria colocar uma maneira de trabalhar que com aqueles atletas não dava, e o tempo prova isso. O Corinthians nunca conseguiu marcar alto com aquele elenco, ele estava certo nesse sentido, e tanto que o PVC falou, não quer dizer que ele não vai ser um bom técnico. No Corinthians ele deu certo, a torcida, se não fosse a questão da saída dele, que foi muito mal, ele saiu de uma maneira realmente que aí não dá para defender, ele solta aquela nota oficial e fala que é só por problemas familiares e por isso que está indo embora. Se ele fala a verdade, né, ou então toda a verdade, porque o caso da sogra é uma verdade, ele poderia ter ficado muito bem com a torcida, porque tecnicamente a torcida aprovou o VP 100%. Só deixar claro aqui, são duas coisas diferentes. Eu acho que o Vitor Pereira tinha toda a razão de querer a reformulação do elenco do Corinthians. Eu também. É uma reformulação difícil, como está acontecendo agora. A gente já cansou de dizer aqui que o Augusto Melo fez a reformulação de um jeito muito drástico. Talvez o Vitor Pereira não devesse fazer a reformulação de uma maneira drástica, mas a reformulação precisava fazer. O time do Corinthians era um time velho. Isso está claro. Ele fez um bom trabalho no Corinthians, foi vice-campeão na Copa do Brasil por um pênalti. Bateu na trave, literalmente, de ganhar a Copa do Brasil. E fez um bom trabalho no Corinthians. Agora, todo mundo sabe o tempo inteiro que havia problemas de faíscas no elenco, na relação do técnico com os jogadores. O Fagner disse, como é que o Fagner disse? São coisas que não condiziam com aquilo que ele pedia. Um exemplo, que ele fez mesmo na troca de um clube para outro. Isso já mostra um pouco do que você pode esperar daquela pessoa. Eu não posso falar uma coisa aqui e chegar ali nas suas costas e falar outra. Isso foi o Fagner que disse no ano passado no Bola da Vez da ESPN. Aqui o Fagner está tocando no caráter da pessoa. Você não fez isso. O Fábio Santos relatou que no ambiente de trabalho havia problemas, que os jogadores não gostavam da relação pessoal da relação de liderança e de gestão do Vitor Pereira. O Fábio Santos não falou nada de errado. Todo mundo sabe que tinha problema.
E falou na boa. Vamos falar exatamente o que ele falou? Acho que fica mais fácil para a galera ter uma opinião e poder votar na enquete. Abre aspas. Eu acho tudo diferente. Sinceramente, tudo. É o dia a dia, as instruções, a maneira de lidar, olho no olho. Foi muito difícil, não só comigo, acho que com todo mundo. Desde que eu cheguei ao Corinthians, a gente sempre teve um ambiente muito bom. E no ano passado, a gente conseguiu ainda chegar em finais, poderia até ter ido melhor no Campeonato Brasileiro, mas são coisas que às vezes fogem, né? Você tem que obedecer. Um tom bem de boa, né, Samir? Não, na boa. O Fábio Santos na boa, já o Fagner não, né? Como disse aí o PVC. Aliás, o Fagner não gosta de ser cobrado, ele não joga futebol há 2 anos e não gosta de ser cobrado. O VP foi o primeiro, né, que encarou o Fagner, porque, digo no sentido de cobrar, de deixar ele fora do time, ele esteve acima do peso, né, no período do VP. O Luxemburgo expôs isso numa entrevista coletiva. Então, os jogadores que reclamam, né, acho que tirando o Fábio Santos aí, que falou até numa boa, contou simplesmente a verdade, o que a gente sabia, mas o restante que reclama é o que realmente acabou sofrendo aí com as cobranças do VP, e de forma correta, porque o Fagner estava acima do peso no jogo mais importante do ano do Corinthians na temporada 2021, foi aquela quartas de final da Libertadores contra o Flamengo. Enfim, e tantos outros jogos, né, que ele não estava 100%, e depois veio se confirmar isso quando o Luxemburgo confirmou numa entrevista coletiva. Então, até então, ninguém mexia com o Fagner, até porque ele tem uma história no clube, foi escolhido lá naquela seleção da Calçada da Fama como o melhor lateral. Enfim, o jogador acha que é intocável. Aí o VP foi lá e mexeu na ferida, pronto, ele cobrou o Fagner não gostou. A maioria que não gostou eram jogadores que o VP estavam insatisfeitos e que não iam permanecer com ele na temporada seguinte. Mas, Samir, na nossa enquete aqui, quem é que tem razão? Ou quem tem mais razão, né, nesse caso? Você vota em quem? É difícil na questão, se for o que É porque assim, o Fábio Santos falou na boa e falou uma verdade. Então é difícil falar quem tem razão, porque o Fábio Santos falou uma verdade mesmo. A gestão, apesar que a gestão dele não era ruim, era uma gestão que cobrava. Era isso que eles não gostavam. Eu acho que eu vou ficar do lado do VP nessa para não ficar em cima do muro, que você adora me dar bronca. Se eu ficar em cima do muro, eu vou tomar uma bronquinha. E o PVC vai dar uma gargalhada, que ele adora que você me dá as broncas. A nossa enquete está com você, viu? 55% dos votos aqui na nossa enquete. Eita! Eu vou Deixa eu ir primeiro rapidinho. 55% dos votos aqui também estão no Vitor Pereira, hein, Samir? Diga lá, Hernan. Eu vou trucar o Samir. Eu acho que gestão de elenco é gestor de grupo, independentemente do grupo. Se o grupo está há muito tempo, se é cara experiente, se é jovem. Eu acho que depende muito de quem chega e tem o RH. E aí eu vou citar um exemplo que, para mim, é um cara que todo mundo elogia. E é um cara que cobra, que é o Abel Ferreira, que está há 5 temporadas no Palmeiras, e você chega para conversar com qualquer jogador do Palmeiras, seja moleque que é cria da academia, ou cara que vem de fora experiente, sei lá, vou citar aqui um Rony, citar um Everton, ou um Gomes, que é estrangeiro, a opinião é sempre a mesma. Esses caras elevam o patamar deles com o Abel Ferreira. Então, assim, gestor de elenco, saber o RH, saber lidar com elencos, faz total diferença. Seja ele um elenco que está há muito tempo, ou só de moleque, ou de caras encostados, acomodados, é você saber tirar dos caras o melhor. Então, assim, eu acho que se você tem uma gestão ruim, você não pode trabalhar num elenco. Eu acho que a pergunta não é essa. Futebol. Eu fico lá dos jogadores. Eu só acho que a pergunta não é essa. A pergunta não é quem estava certo em 2022. A pergunta é quem estava certo ontem. O Fábio Santos deu uma declaração e o Vitor Pereira rebateu a declaração. Na guerra de declarações e narrativas de ontem, para mim quem tem razão é o Fábio Santos. Porque o Fábio Santos não foi covarde. O Fábio Santos falou a verdade dele. Ele relatou o que ele viu. Você quer que ele minta?
Então, neste ponto, eu não estou discutindo quem estava certo lá atrás. O técnico tem todo o direito de fazer a reformulação, botar no banco quem quiser botar no banco, quem se incomodar que se mude. Então, em 2022, o Vitor Pereira tinha a razão dele. No episódio de ontem, quem tem razão é o Fábio Santos. Ele falou a verdade e ele não foi covarde. Mas aí eu acho que faltou, então, a gente melhorar a enquete, porque eu coloquei jogadores, incluindo todos os jogadores que falaram mal dele. Então, no voto entre jogadores e Vitor Pereira, você vai em quem? PVC. Jogadores e Vitor Pereira? Eu acho que o Fagner está errado. Eu acho que o Roger Guedes está errado, mas eu acho que o Fábio Santos está certo. No episódio de ontem. No caso do jogador, em 2022, o Vitor Pereira tinha toda a razão de cobrar. Então, se você for voltar a 2022, o Vitor Pereira tem razão. Ele não conseguiu ser bom gestor. A gestão depende dos dois lados. Depende de quem gerencia, mas alguém tem que querer entender o trabalho. Em 2022, eu acho que o Vitor Pereira tinha todo o direito de cobrar. Então, eu falo o Vitor Pereira, como disse o Samir. Agora, no episódio de ontem, o Vitor Pereira não está querendo ouvir a crítica que está sendo feita a ele por quem trabalhou com ele. Então, nesse caso, PVC tem a enquete dele agora, então vou ter que votar na enquete do PVC. A enquete do PVC é muito boa. Não, na enquete do PVC eu estou com o Fábio Santos também. Desde o início aqui eu falei, o Fábio Santos falou na boa e contou um fato que todo mundo sabia. Realmente, se for nas duas frases, quem atacou realmente, quem foi duro foi o VP. Lá atrás, eu fico com o VP. O Hernan falou do truco, vou meter o 6 só. Eu jogava truco, viu, Hernan, na minha época. Na época mais de um 6 só, porque o VP, na verdade, não é que ele não tinha um grupo na mão. Ele tinha uma parte do grupo que não gostava das cobranças. Tanto que o VP ontem, na entrevista, ele desafia o Fábio Santos, você faz um desafio para perguntar para outros jogadores o que eles achavam dele. Então, assim, na época que eu conversava com fontes dentro do elenco, tinha gente que estava do lado do VP e que não se conformava com jogadores que estavam acomodados também e queria a reformulação, assim como o VP. Então, eu não sei se ele não tinha o grupo na mão, né? Na verdade, não sei se ele não era um bom gestor, ou eram 5, 6 jogadores, ou eram 5, 6 jogadores que estavam, na verdade, né, enfim, confrontando o treinador, estava cobrando. Ele fez a melhor campanha. Ele fez a melhor campanha do Corinthians em brasileiro depois do título de 2017 foi com o Vitor Pereira, 4º lugar. Ele foi vice-campeão da Copa do Brasil por uma bola na trave. Então o trabalho dele foi bom no Corinthians. Tanto que o Corinthians queria renovar com ele. Então, assim, não é esse o problema. Não é esse o problema. Agora, nas relações pessoais, tinha um problema que foi relatado pelo Fábio Santos ontem. Mas a questão é que, assim, o que eu estou dizendo, né, até na questão que o Hernan colocou, na questão de relações pessoais, não era o grupo todo. Não dá para dizer que ele perdeu o grupo ou não sabia administrar o grupo, porque ele teve o problema com os mesmos jogadores que outros técnicos tiveram. Carille, Thiago Nunes, podemos citar vários. Então, assim, não quer dizer que ele não tinha um grupo. E tinha muito jogador lá que gostava demais do VP, tanto que ele faz esse desafio aí, pergunta para esses atletas, e que concordavam, inclusive, com as cobranças dele. Então, assim, eu acho que o VP, talvez ele talvez não, ele não perdeu o grupo, né? Mas ele tinha ali um confronto pesado, porque é um grupo de atletas que já teve problemas com outros treinadores também. Ronildo 10BR diz aqui que o Fábio Santos não foi covarde, mas foi medroso. Esperou o cara estar 3 dias de distância para falar mal. Ninguém está mais a 3 dias de distância nesse mundo globalizado, Domi. Tanto que o cara está na Arábia Saudita sabendo o que aconteceu no Brasil. 1h30 depois, uns 40 minutos depois, ele está respondendo. Não existe Samir, mais lei do silêncio. Mas também daí fica mais difícil de confrontar, né? Tá longe, tem que pegar um avião, não vai, com o jogo sábado.
Agora, Samir, para a gente encerrar, como é que está o Coronado? Como é que ele foi avaliado nos treinos? E se você acha que a Inter vence o São Paulo e elimina o Corinthians hoje no Paulistão? Olha, Domi, o Coronado, né? Primeiro a gente precisa falar da expectativa. A expectativa do torcedor é muito alta em relação ao Igor Coronado. É um jogador que, né, foi contratado com status de estrela, basta ver aí o quanto o Corinthians vai gastar com ele. O Corinthians acabou confirmando, né? Foi a maneira mais estranha, né, que um jogador foi anunciado, que foi numa nota oficial falando do salário dele, enfim. O Corinthians falou que a operação toda realmente vai custar aí 2 milhões por mês. Então se espera muito do Coronado. Aí eu fui apurar como é que anda, né, o jogador nos treinamentos, são treinos fechados, e me falaram o seguinte, que o Coronado é um jogador tecnicamente acima da média, e que é aquele tipo de jogador que esbanja lances plásticos, né, aqueles lances bonitos que vão realmente arrancar aplausos do torcedor, e o torcedor vai vibrar muito com os lances dele. Bola parada dele maravilhosa, também me falaram, um jogador que realmente tecnicamente dispensa comentários. Só que a intensidade dele hoje ainda não é a intensidade que o Antônio Oliveira gosta. Então a gente tem um jogador que parece, pelo que, né, eu apurei nos treinamentos, que é realmente tecnicamente acima da média, só que a intensidade dele ainda precisa ser aperfeiçoada, até para que ele não venha sofrer com a adaptação ao futebol brasileiro, lembrando que ele nunca jogou no futebol brasileiro e que o Antônio Oliveira tem cobrado demais essa questão de intensidade. Ele gosta de jogador realmente intenso, jogador que compete muito. Então é uma coisa, podemos dizer assim, né? Tem vários pontos positivos o Coronado e tem uma preocupação, que é essa da intensidade, para a gente resumir o que foi o Coronado nos treinamentos fechados agora no Corinthians. O que o Samir fala é muito, muito correto e importante. Eu que fico ali na beira do campo e observando o trabalho do Antônio, quando o Corinthians baixa a guarda, e eu percebi muito isso no jogo da Copa do Brasil, quando fez o resultado, o Antônio ficou maluco, cobrando intensidade, tanto que ele faz uma penca de substituição. Cobra intensidade, e não é aquela coisa assim, tipo, acabou o gás. O time ainda tinha, era começo do segundo tempo. O Corinthians faz o resultado, faz o 2-0 ali no primeiro tempo, parece que já tinha matado o jogo, e aí começa a perder gols, começa a perder oportunidades. Parece que o time dá uma desfocada. Ele fica maluco e já começa a fazer as substituições e cobrando intensidade do time. Então, assim, o Coronado, que é muito bom jogador, que tecnicamente a gente não viu jogar no Brasil. Eu, por exemplo, vi muito pouco, mas as informações que a gente tem, que é muito bom jogador, sofre com essa questão da intensidade, vai ter que se desdobrar um bocadinho ali para pegar ali o português, um bocadinho ali para agradar o treinador, porque ele cobra mesmo. Quando baixa a guarda da intensidade, o homem fica bravo. E porque ele passou 6 anos no Oriente Médio, como disse o Marcos Braz semana passada. É verdade. O Coronado nunca jogou numa liga de elite. Mas os caras estão dizendo que a Arábia Saudita está entre os 10 melhores campeonatos do mundo. Entre os 10 até eu tô. Tem problema. A Arábia Saudita não é campeonato inglês. A Arábia Saudita não é campeonato italiano da Série A. A Arábia Saudita não tem intensidade de campeonato brasileiro, que não tem a intensidade de campeonato inglês. Então, assim, não é. Ele jogou no Milton Keynes, no Palermo, na segunda divisão da Itália e no Oriente Médio 6 meses. Ele pode ter uma relação com a bola refinadíssima, mas o jogo é outra coisa. Ele vai ter que se adaptar a um ritmo de jogo diferente no Brasil em comparação com a Arábia Saudita. Ele vai ter que competir, né? O Coronado eu já avalio da seguinte forma: ou ele é um craque, ou ele vai ser a maior decepção, porque a expectativa está muito alta mesmo. O torcedor já era maluco com esse negócio de Coronado antes dele ser contratado. Depois foi contratado, então, e depois que ainda vazou a questão, né, dos valores, né, desses 2 milhões por mês aí que o próprio Corinthians, né, acabou confirmando numa nota, o valor, a operação toda, né, que o Corinthians assim classificou esses 2 milhões por mês, a expectativa
ficou maior ainda. Então, ou o Coronado é um craque, ou o Coronado vai ser uma grande decepção. Eu acho que com o Coronado não vai ser como o Garro, não vai ter meio termo. O torcedor vai querer muito dele, e se ele não apresentar, eu acho que ele vai ser cobrado. E, aliás, onde o Coronado jogar também, dá para pautar, dar uma boa prancheta do PVC, porque Corinthians no 4-1, 4-1, a gente tem que imaginar onde vai entrar o Coronado nesse time aí. O Mano entendia que ele joga nas 4 da frente. Ele joga pela direita como meia, por dentro como meia, pela esquerda como meia e como falso 9, embora não seja a preferência dele. Como está jogando 4-1, 4-1, em tese, ele pode jogar em 4 dessas 5 posições na frente. Só não joga como segundo volante na função do Maicon, que sobe e volta. Muita gente aqui comentando sobre o Coronado, João da Massa tá falando do Coronado ou do Rames? E o Carlos Borsali, esse Coronado deve ser o novo Messi, essa é a expectativa. Samir, muito obrigada pelas informações, só faltou o voto no jogo de hoje. A Inter vence ou o São Paulo vence? E o Corinthians permanece no Paulistão? Eu acho que vai dar um empate. Assim, dá aquela muretada boa, mas a gente acaba acertando nessas muretadas. Valeu, Domi, Hernani. PVC, é sempre bom estar com vocês aqui, mesmo tomando umas bronquinhas na Domi, mas está sempre bom.